Olá, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui do Pão Diário, da família Pão Diário, você é parte dela. E hoje nós queremos falar sobre um tema muito legal, mas muito legal mesmo, que é o tema legado. Você já pensou no legado que você vai deixar? Você sabe o que é legado? Legado é pessoa, legado é o que a pessoa deixa. O que é legado? E quais são os exemplos que a gente pode seguir de legado? Então, um bate-papo vai ser sobre isso. E hoje aqui estou na companhia do pessoal de editorial do Pão Diário, aqui a Adolfo e a Lozane, que aqui é uma das especialistas nossa aqui, tem feito um trabalho fenomenal, né? E um abraço para todo o time de editorial, né? A Rita, que faz lá a editora do Pão Diário, a Dalila, a Thaís e todos os nossos tradutores externos, né? Sim. De São Paulo, do Rio, de vários lugares que colaboram com a gente aí. João Ricardo, a Deise, João Ricardo, diretamente com a gente também, né? E aí, Adolfo, falando sobre legado, é um tema muito legal, né? Você quer saudar o pessoal aí? Você acha que vai ser legal esse bate-papo aqui de hoje? Muito bom, Edilson. Olha, pessoal, continuem aí, vocês vão gostar muito esse box legado. Vocês vão ver a harmonia desses livros hoje aqui nesses comentários. Eu acho que vale muito a pena. Foram selecionados, como diz o Edilson, foi um sonho seu, acho que você vai falar depois, realizado, e um material de primeira linha que se complementam nessa linha do legado, né? Então vamos conhecer um pouquinho, né, Edilson? E falando sobre apaixonados por livro, né? Essa mesa aqui, o pessoal que está nos assistindo hoje aqui é apaixonados por livro, né? Lozane, você esteve envolvido em todos esses projetos aqui, nós vamos depois colocar a capa, mostrar cada um deles, mas a gente pode começar, se quiser saudar o pessoal, e começar falando um pouquinho sobre o que é legado, a ideia de legado, e para me ouvir um pouco a opinião de vocês. Olá, pessoal. Já devem ter percebido assim que eu não fico muito confortável, né, com essa questão de live, de câmera, etc. e tal. Mas quando a gente fala de legado, é interessante essa pergunta, porque esses dias eu estava comentando com uma pessoa, porque dentro da própria leitura bíblica e dentro de trabalhar os materiais que a gente trabalha, eu comecei a me questionar o que eu vou deixar. Eu comecei assim, realmente, quando eu morrer, o que vão dizer de mim? Isso foi uma coisa assim que eu comecei a pensar e colocar diante de Deus, por quê? Dentro disso que a gente vai comentar hoje, são personagens renomados, esses homens assim, servos de Deus, na sua época, o que eles fizeram assim, realmente diferença, não só para a comunidade onde eles servem em termos eclesiásticos, mas também para a sociedade onde eles estavam inseridos, né? E quando a gente pensa na palavra de Jesus, de que diz assim, se você um copo d'água, de você vestir, de você dar alimento, e isso é ser uma expressão do reino de Deus, então não é a quantidade, mas a diferença que você faz no sentido de contribuir para a posteridade. E quando a gente traz isso mais para o micro, como família, os pais têm uma grande responsabilidade. Nossa, que legal, que profundo isso, né? Porque o legado, quando a gente fala de legado, a gente pensa muito em coisas deixadas, né? E você trouxe para um ponto tão elevado, mas aproximou-se do nosso dia a dia, né, Adolfo? O legado é o legado que eu deixo para os mais próximos de mim, o que os meus filhos vão falar de mim, o que os meus pais vão falar de mim. E o pessoal que está nos ouvindo aí, quando a gente falou de legado, o que te veio na cabeça? Qual foi o personagem? Né? Vai colocando aí na timeline o pessoal que está na rádio, vai lembrando o legado, quem que eu poderia falar que foi uma pessoa que tem um legado, que a própria expressão, a personalidade dele representa algo, né? Nós aqui, claro, a gente sempre discute Bíblia, a gente é apaixonado por livros, apaixonado por Bíblia, então a gente foca na Bíblia. Mas, Adolfo, para você, quando fala em legado, para mim, eu vou falar aqui, eu estou perguntando, mas já vou falando, né? Claro, eu não vou falar Cristo aqui, porque daí já não é nem legado, né? Aí já é toda a história da humanidade. Mas eu gosto muito de pensar nos nossos dias no Billy Graham, né? Falou com mais de 80 milhões de pessoas, não sei quantos países. Gosto muito de pensar em Corrie ten Boom, né, que foi um ajuste entre as nações. Quem que vem na tua cabeça quando você fala em legado? Vem pessoas dos últimos 2000 anos? Vem alguém da agora?
Olha, uma pessoa que eu tenho aprendido a ler, porque a gente tem que aprender a ler, que eu acho que ele deixou um grande legado, é o próprio Charles Spurgeon. Nós trabalhamos muito com ele, por aquilo que nós já trabalhamos em lives anteriores, a questão da biblioteca, e não só isso, como ele trouxe, ele fez essa questão de beber em muitos autores, que mergulhou, né? Mergulhou com aquela biblioteca fantástica, e trouxe, então, deixou um legado, e especialmente, né, Luzane, nós sabemos, nós que somos das letras, sabemos que um legado para nós que escrevemos, para nós que lemos, gostamos de livro, é justamente escrever, registrar. Eu digo até como da área acadêmica, que as pessoas muitas vezes têm ideias, mas elas não registram. E o livro é esse tesouro, né? Que registra esses momentos, registra, como nós veremos algumas obras aqui, nesse próprio box, justamente a pessoa deixou um legado porque ela tomou o cuidado de fazer esse registro, né? O Billy Graham, a gente consegue ter muitos registros dele, das conferências, hoje o próprio ministério Billy Graham, né, tem tentado pegar as escritas, as mensagens, mas realmente Spurgeon, né, mais de 3.000 sermões, mais de 60 livros, orfanatos que ele administrava, muitas pregações, horas de pregação, e viveu tão pouco, né, 57 anos... E foi 57, né? Acho que 53. 53, menos ainda. Lu, e daí, para você, quando você pensa em legado, você pensa em alguém agora, nessa época, alguém lá da Bíblia, o que vem na tua mente? Eu acredito assim, né, que particularmente depois de Cristo, já que ele é assim o nosso ponto, o nosso divisor de águas, em termos de antes e depois dele, eu acredito que todos os mártires, quem teve assim a oportunidade de ter contato com essa obra maravilhosa do Fox, você vê assim que todos eles deixaram um legado. Sim. E que a voz deles falam até hoje assim as gerações e continuará falando, porque quando eu penso em legado, eu fico assim. E esses dias eu perguntei, eu estava perguntando, às vezes eu me questiono a mim mesmo, né? E eu comecei a pensar assim, como que assim a Bíblia, ok, né, a gente sabe aí é a palavra viva de Deus, mas por que a voz desses homens e mulheres continuam soando no meio do povo de Deus? E, às vezes, assim, com vozes retumbantes, não apenas com aquela coisa suave. E eu me dei conta de que porque o que eles falavam era a palavra de Deus. Então, não tem como, assim, ou melhor dizendo, por isso que essas obras, quando a gente menciona os clássicos, a gente sempre usa assim, são obras atemporais, não tem tempo, porque assim como a Bíblia, porque esses homens, eles não só registraram o que eles viveram, eles não só proclamaram, né, aquilo que as conclusões que eles chegavam, mas principalmente eu entendo que eles viviam essa palavra que os trouxe à vida, a esse nascer de novo. Então, eu falei assim, realmente, quando a gente pega esses livros que continuam ministrando ao nosso coração, por que ministram ao nosso coração? Porque a palavra continua sendo a palavra viva de Deus, expressa por alguém que a viveu. Então, posteriormente, isso vai continuar acontecendo. Isso é muito legal que você falou, né? Porque quando a gente fala de legado, sempre a gente pensa em coisas boas. Tem pessoas que deixaram um legado ruim, né? Adolf Hitler, Napoleão Bonaparte fez coisas boas, mas coisas terríveis, e outros da nossa geração que vão deixando coisas ruins, né? Mas esse ponto que a Luzane trouxe, Adolfo, de aqueles que vivem, eles estudam e eles fazem de tudo para proclamar o reino, que a voz que sai deles não é deles mesmo, mas focado nas escrituras. E a Luzane, você chegou arrebatando, né? Charles Spurgeon, a Luzane já foi lá para o livro dos mártires, né? Todas as perseguições, né? São pessoas que eles não só queriam deixar algo, eles viveram aquilo, muitas vezes morreram a fio de espada, numa fogueira, crucificado, né? Como diz a história lá, o livro dos mártires nos revela que Pedro, né, disse que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, que ele não era digno de ser crucificado como Cristo, né? Então, assim, essa percepção de que o legado realmente, pelo que vale a pena viver, né, é por Cristo, é pela palavra de Deus, né? Mas, Adolfo, vamos lá. Eu
acabo me empolgando falando sobre esse tema. Eu vou falar para vocês aqui, hoje a gente está lançando o box Legado de Fé. Esse box realmente é um sonho, é um material assim que só tem no Brasil, não tem em lugar nenhum do mundo, tem uns livros soltos, mas como nós fizemos é só aqui no Brasil. E a gente teve um grande desafio, né, da gente conseguir esses títulos na fonte e conseguir títulos de muito peso, e foi uma escolha de nomes, e a escolha de nomes passou muito por essa ideia do legado, do que esses nomes representam. Então eu estou falando aqui de 4 livros, né, excepcionais, que é nada mais, nada menos que Imitação de Cristo, de Tomás de Kemp, Resposta à Oração, de George Miller, É Totalmente pela Graça, de Charles Spurgeon, e Rendição Absoluta, de Andrew Murray. Por que escolher esses livros para fazer parte desse box? E quando a gente fala de Charles Spurgeon, você mencionou, nós temos vários livros, né? A gente tem livros dele sobre o Sermão da Montanha, a gente tem o próprio Tesouro de Davi, que é a principal obra de Charles Spurgeon, mas em toda a obra dele, Losane, ele caminha por essa questão da graça, né? E apesar de eu ter pedido para você falar primeiro sobre Imitação de Cristo, né, você sabe como eu mudo as coisas no meio, né? Eu gostaria de começar, não pelo publicado mais antigo, mas falando sobre aquela sugestão que nós demos, né, no lançamento interno aqui do Pão Diário, que foi, qual é o livro que eu devo começar primeiro do Legado da Fé? E eu lembro que a Losane falou, olha, comece por Totalmente pela Graça. Né, porque é como se Spurgeon pegasse na tua mão e falasse, vem cá, meu garoto e minha garota, vem cá, vamos conversar sobre o que realmente importa. É isso, Losane, Totalmente pela Graça, você concorda que Spurgeon, você que já leu tantos livros dele, que participou das revisões dele, para você também não parece isso, que ele caminha todo o tempo, ele vai falar sobre Salmos, ele cai na graça, cai em Cristo, qualquer texto que ele fala, ele caminha porque, na verdade, sem a graça, né, que não é de graça, nenhum de nós seríamos salvos, né? Uma coisa interessante que a gente pode perceber nos grandes servos de Deus é que aquilo que eles receberam, aquilo que eles recebem, eles dão. Uhum. Então, eu entendo, né? Se a gente volta lá em Pedro e João, no Templo Formosa, né, eles falaram que não tinha ouro nem prata, mas uma coisa eles dão. O que eu tenho... Eu te dou. Né? E o paralítico lá Sim. Saiu andando. Então, porque eles tinham Jesus Cristo. E quando a gente pega Spurgeon, quando a gente vê esse aqui Totalmente pela Graça, que vai ser essa expressão básica da fé que ele vivia, e uma coisa que ele queria é que mais pessoas fossem alcançadas por essa graça. Então, o que ele partilha é nada mais, nada menos do que aquilo que ele vivenciou. E quando ele se dá conta, quando a gente lê a biografia dele, quando ele coloca a forma como ele foi alcançado por o Evangelho, por essa graça, a gente vê que depois dos 16 anos, porque ele tinha um conhecimento prévio, mas a graça, ou seja, o significado da cruz de Jesus Cristo realmente fez sentido para ele nesse momento da vida dele. E a partir daí, ele começa no ministério de proclamar a verdade do Evangelho e não parou mais. Então, obviamente, a gente percebe que a vida dele realmente é pautada por essa graça que o alcançou. E nós não conseguimos entender a graça sem a cruz de Cristo. E nesse livro, Totalmente pela Graça, o que ele vai fazer é essa construção, exatamente, como se ele estivesse dando um testemunho pessoal e, ao mesmo tempo, trazendo outras pessoas juntos nessa identificação e dizendo assim, olha, tem solução sim, e essa solução é Jesus Cristo, só que é algo que você não pode comprar, você não pode fazer nada, porque ela embora tenha custado muito para Deus, ela é gratuita para você. Eu me emociono muito quando eu vejo aquele texto de João que diz, né, que o Verbo se fez carne, ele habitou entre nós, como Filho unigênito, para que nós fôssemos adotados. Não foi por força, não foi por sangue,
mas pela vontade de Deus. Assim, para mim, é uma revelação fenomenal, né, que João tem ali, dizer, olha, a graça chegou a você não porque o Adolfo é bonitão, ou porque a Losana é inteligente, não. Ela chegou porque Deus aprove dar a vocês, né? E a gente aprendeu esse dia no estudo que nós temos aqui a diferença de graça e misericórdia, né? Nós aprendemos que graça é algo que você não merecia. Você não merecia e você de repente recebe aquilo que é a graça. Já a misericórdia é algo que você merecia, né? Você merecia ser morto, mas o imperador vai lá, lembra o gladiador, né? E ele não faz isso aqui, não corta a sua cabeça, ele, né? Ele tem misericórdia para com você. E Spurgeon, Adolfo, quando a gente fala de graça, isso que a Losane comentou, não sei se você quer acrescentar algo, mas é muito legal a gente pensar uma vida tão pequena, né, de 50 e poucos anos, ele escrever tanto, lutar tanto para levar esse conhecimento, para abrir as mentes das pessoas da sua época, e 180 anos atrás, chegou a nós hoje, né? Que a graça foi dada a Deus, e assim, a gente só pode ficar alegre, glorificar a Deus, né? Não tem como você saber disso e você não ficar com o coração cheio de alegria, né? E uma coisa que ele fala também, né? Porque às vezes trabalha-se essa questão, e eu ouvi uma frase muito interessante da Andréa Vargas, que ela disse o seguinte, Deus é graça para nos salvar da sua própria ira, da sua própria justiça, que é punir o pecado. Eu achei isso fantástico, porque aí quando você fala da graça de Deus, você vê a dimensão desse amor que não poupou a ele mesmo para vir em resgate deste que ele tanto amou, desse mundo que ele tanto amou. Então, quando você olha para a cruz e vê que Cristo toma a sua morte, toma o seu lugar, porque às vezes a gente fala assim, dê sua vida a Cristo, mas se nós formos pensar bem em termos de evangelho, o que nós podemos dar a Cristo a não ser a nossa morte para receber a vida dele e a partir daí sim, né, começar a caminhar em graça com ele. Então... E aí, Adolfo, o bate-papo tá forte, hein? Pois é, não sei se a Losane falando, eu tinha anotado aqui, porque Losane tem umas coisas que você tem que pegar as frases dela e anotar logo. Então, nós tínhamos sido um bate-papo antes daquela ocasião ali do catálogo, e ela falou uma coisa interessante sobre esse livro, que é a forma da interação do livro. Ela já falou que a linguagem é simples, é uma conversa aqui, como se fosse uma conversa como nós estamos tendo aqui, foge, na minha perspectiva, né, Losane, até comentei isso para você, para mim, das leituras que eu tenho de Spurgeon, foi um livro muito acessível, assim, a linguagem muito acessível, então, para você que quer entender sobre a graça de Deus, entender o que é totalmente pela graça, inclusive aquela questão de que ele traz passagens de Romanos, que para quem gosta de estudar, né, as escrituras, e você vai, por exemplo, pega Romanos, que é um texto no ápice ali do apostolado de Paulo, ele é complexo. E aí você tem um livro como esse, que facilita essa leitura. Eu lembro que quando nós estávamos trabalhando o processo de revisão do livro, eu disse, nossa, agora eu entendi melhor essa passagem aqui. Então, eu acho que é importante deixar. E uma outra questão do Spurgeon aí você tinha comentado a questão das perguntas retóricas que ele faz. Ele faz perguntas e ele vai respondendo, né? Essa estratégia, aliás, de perguntas, Sim. Depois a Losane puder comentar aquela questão que tem tanto nesse como no... eu esqueci agora, mas eu acho que é no Rendição Absoluta. No Rendição, Absoluta. Porque é um dos aspectos que a gente vê nesse livro também, que eu achei muito interessante, porque ele está demonstrando um respeito pelo leitor, porque assim, uma coisa é quando você já chega diante de um púlpito e você sabe o público a quem você está se dirigindo. Então, às vezes você tem um sermão mais exortativo, mais isso, mais aquilo,
Mas, nesse livro, o que o Spurgeon está fazendo? Ele está pedindo licença para entrar na tua casa, para entrar na tua vida e apresentar Cristo como Salvador. É interessante que você comentou sobre as perguntas, eu estou com o livro aqui dando uma olhada, né, no final aqui do justificado, quem justifica o ímpio, né, ele tem a pergunta, por exemplo, você leia Romanos 5, o que essa passagem diz que Deus fez e faz? O que o homem fez e faz? Agora, passou a reflexão pessoal, você se pega contando seus méritos ou seus pecados? Qual deles você mais conta? Por quê? De que maneira a soma de seus méritos e os seus pecados muda o modo como você enxerga e entende o evangelho na sua vida? Aplicação pessoal. O que é melhor do que contar os seus méritos ou pecados? Então é bem isso, né? Ele explica a questão do justificado, explica a questão e ele traz e faz, leva você à reflexão. E essa reflexão é bem aquilo que você comentou, parte estudo bíblico, mas perguntas bem pessoais, né? Isso que a Losane falou, eu fiquei pensando, enquanto a Losane estava falando, quem é acostumado a ler um pouco o Spurgeon na questão dos sermões dele, na questão de pregar, enfim, os sermões especialmente, é mais ou menos, vou tentar, né, colocar ali para o leitor, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, ouvindo, como se você entrasse, nos sermões é como se você entrasse assim, no ambiente de um culto. Ele está pregando aquela palavra e você entra e você tem que seguir aquele roteiro, enfim, aquilo que é aquele sermão, aquela estrutura de sermão. Agora, nesse livro, como o Losane falou, não. Ele tem algumas falas realmente que ele diz, olha, totalmente pela graça. Eu vou te explicar o que é isso. É um jeito, assim, uma sensibilidade essa dele. frase aqui, vamos dar as mãos e ficar juntos aqui ao pé da cruz. Bem comigo. Tem uma linguagem muito boa. Porque ele tá entendendo aí que tem muitas pessoas que ainda não têm esse background bíblico, que não tem essa familiaridade. Então, ele está trazendo esse convite, mas ele não apenas está jogando uma informação, ele é esse convite de estar caminhando junto e construindo essa mentalidade, construindo essa conceituação e apresentando o evangelho de uma maneira genuína ao leitor. E só uma coisa também, Edilson, que a gente comentou, que esse livro dá para ver assim, que sentir que realmente é para novo convertido, né, para os primeiros passos na fé, e também para pessoas que não conhecem a Jesus, mas para discipulado também ele é excelente, assim, né? A gente está caminhando aqui, o pessoal que está nos ouvindo aí na rádio web do Pão Diário, Adolfo, eu gosto muito do pessoal da rádio, porque esses dias a gente estava com o pessoal aqui de 10 estados, mas tinha o pessoal de muitas cidades também do interior, e estava muito legal, o pessoal, que pena que às vezes a gente não consegue essa interação, né, de saber as cidades na hora, a gente só depois nos gráficos mostra. Nosso abraço a vocês, e o pessoal que está aqui também acompanhando a gente no YouTube, no Facebook e nas redes, vai colocando o que você gosta de Spurgeon, se você já tem algum dos materiais de Spurgeon, de repente você já leu o Dia a Dia com Spurgeon, ou o Tesouro de Davi, ou outra obra de Spurgeon. Mas a gente vai ter que caminhar, porque esse legado aqui são 4 livros muito robustos, né? Apesar de ser livros assim que não são muitas páginas, esse, por exemplo, tem 160 páginas, né? A gente tem um segundo livro de alguém também fantástico. A gente sai de Spurgeon aqui, um britânico, e vamos lá para a Rendição Absoluta, do Andrew Murray, que foi um missionário que esteve ali na África do Sul, né? Começou um movimento ali, inclusive nos livros que a gente tem mais vendido aqui no Pão Diário, é Humildade, de Andrew Murray. Na versão digital, em Amazon, nessas lojas que se vende, é um dos mais vendidos na versão impressa também, porque é um livro muito bom, Humildade. Esse daí também vende muito bem, mas Humildade vende muito, o pessoal gosta muito. Agora, esse Rendição Absoluta, Losane, no dia você falou, olha, eu recomendaria a pessoa começar com Totalmente pela Graça, daí vai para a Rendição Absoluta, porque ele entendeu o que é a graça, o coração dele vai ficar cheio, e daí ele vai aprender como se render. Como que é essa ideia? Porque rendição absoluta, tipo, rendição já é algo, agora absoluta quer dizer o quê? Você entregue totalmente? Como que é isso? Isso é interessante, porque você começa a entender, porque, assim, vendo um pouco da biografia do Andrew, você vai ver que realmente ele foi alguém que foi alcançado pela graça,
Porque, lendo a biografia dele, ele conta várias coisas assim, cara, como é que pode, né? Mas ele é muito honesto nesse sentido, da vida pregressa que ele vivenciou, mesmo tendo um certo conhecimento bíblico, não de graça, mas aquilo que ele fazia. E ele começa a entender, então, a partir do momento que ele entende o que é essa graça que alcança a vida dele, que essa cruz realmente vem, se levanta na vida dele de uma maneira bem pessoal, e destituindo, né, todo aquilo que era mentira, ou lavando, melhor dizendo, tudo aquilo que era mentira na vida dele, tudo que era hipocrisia, tudo que era interesse próprio, enfim. E ele começa a entender o seguinte, de que ele desejava a vida de Deus na vida dele. Né? E o que acontecia? Ele entendia que a cruz de Cristo tinha efetuado isso a favor dele. Né? Cristo em vós, a alegria, a esperança da glória, não deixa de ser alegria também, né? Porque é a alegria da salvação. Mas, enfim, e ele então entende que ele não conseguiria usufruir dessa vida de maneira plena sem se render absolutamente. Porque o que ele fala, na maioria das vezes, a gente rende determinadas partes a Deus que a gente acha que a gente não dá conta. E a que a gente acha que dá conta fica para a gente. Ele fala assim, não funciona desse jeito, porque com Deus é assim, é tudo ou nada. Isso não significa que isso venha a comprometer a sua salvação, porque a sua salvação ela está vinculada ao sacrifício de Jesus, e desde o momento que você aceita Cristo como Senhor da sua vida, o Espírito Santo vem e sela a sua vida. Agora, o que ele diz é que, sem a rendição absoluta, isso compromete a tua qualidade de vida com Deus, a qualidade da tua comunhão com Deus, no sentido de que essa paz que Jesus Cristo traz, o descanso que ele propõe, você não vai usufruir, porque, de alguma forma, esses vínculos com o que é terreno, com o mundo, as suas preocupações, sempre vão estar te trazendo coisas no sentido de você agir e você fazer, sendo que você deveria simplesmente se dispor a se colocar na mão dele e deixar que ele haja por você, através de você. E um dos exemplos, né, que eu vou dar é que ele fala exatamente sobre a questão da caneta. A caneta ela foi criada com um objetivo, e, obviamente, quando ela tem um objetivo, quando ela se entrega totalmente, se rende totalmente à minha mão, ou seja, a escolha não é da caneta, a escolha é daquele que a detém. Então, a caneta, agora que ela se entregou, ela não vai ficar dizendo, eu não vou escrever para você, não adianta, eu não vou escrever para você. Nem vem que não tem, porque quando ela se rende, ela se dispõe, ela se permite ao seu detentor a abrir, a escrever, e então realmente encontrar sentido, ou seja, ela exerce a função, o papel para aquilo que ela foi criada. Nossa, então, então a gente está falando um pouco também de identidade, ou seja, sem essa rendição absoluta, nós não encontramos a nossa identidade que Deus promove em Cristo Jesus. Tá? Ou seja, muitas pessoas procuram sentido na vida. O seu sentido, quando a gente fala, alguns falam de carreira, fala de posse, etc. e tal, mas quando a gente volta para a questão da Bíblia, a gente vai ver que muito dessa minha identidade em Cristo está exatamente vinculada à minha rendição. Para que a gente foi feito. Para que a gente foi feito e exercer e viver nessa função, se a gente pode colocar dessa forma. Um exemplo tão simples da caneta, né? Porque realmente, se a caneta ela não servir para escrever, de nada serve. A gente joga no lixo quando acaba a tinta. Exatamente. Né? Ela não cumpre a missão. E é interessante isso que você estava falando de propósito de vida, porque cada um de nós, cada vez a gente vai descobrindo mais coisas. Né? Antigamente a gente sabia que as digitais eram diferentes, agora a íris do olho é diferente, agora os cromossomos, tudo ali, né? Nós temos a digital de tudo, e cada digital é única. E por que é único?
para que a gente cumprisse o propósito que Deus criou, né? Nossa, que legal, hein? E mais uma coisinha, assim, só para adicionar, é que, deixa eu ver, eu até fiz uma anotação aqui, que ele fala também sobre uma frase do C.S. Lewis, que ele fala assim: um homem com as mãos cheias de pacote não pode receber um presente. Então, quando a gente fala desse aspecto da rendição absoluta, ou seja, é realmente um abrir mão. Quer ver só um exemplo? Me presta sua mão, fecha a mão, Adolfo. Aqui, ó, fecha a mão. Imagine Deus vindo com a sua graça e tentando adentrar a sua vida e trazer coisas para a sua vida. Consegue? Está fechado, né? Agora, quando abre, né? Existe um propósito ali de parceria, ou seja, aquilo que Deus quer fazer na sua vida acontece porque você se rendeu ao propósito dele, à investida dele. Muito legal. A gente pode colocar e é muito assim. louco isso, porque as coisas acontecem na vida da gente, muitas vezes por uma situação que a gente tem de dificuldade financeira ou dificuldade de saúde, porque justamente nesses momentos são os momentos que a gente se entrega, a gente abre mão, né, de ser o que a gente pensa que a gente é, para que Deus possa entrar, né? Eu acredito que um conceito muito equivocado que a gente tem, eu digo por mim, tá? Porque assim que eu nasci na igreja, mas assim que eu me converti, eu fui caminhando coisa e tal, e até eu entender o que era essa entrega, realmente, não da parte da minha vida, só meu coração, de entender Jesus como meu Salvador, mas realmente caminhar nessa entrega para que a vida dele pudesse manifestar, para que outros, vendo isso, pudessem glorificar ao Pai que está no céu. Eu tinha muito medo de Deus. Eu achava que ele sempre estava querendo me tirar alguma coisa, não acrescentar. Nossa. Então, e eu vejo que isso é um conceito que permeia a mente de muitas pessoas, porque parece que Deus é aquele que está sempre querendo nos tirar as coisas para só, né? E eu falei assim, cara, que equívoco, que engano, e muitas vezes a gente fica patinando em determinadas coisas exatamente porque o nosso medo nos impede de usufruir o grande amor de Deus, que é, na verdade, de nos acrescentar e de nos restaurar aquilo que desde o princípio foi quando ele nos criou, né? De nos tornar, né, assim, nesse sentido de manter-nos em comunhão plena com ele. E sem essa rendição, a coisa fica defasada. Por isso que eu gosto desses livros, sabe? Você traz coisas que realmente vai transformar a vida das pessoas. É impossível você pegar exemplos e você pegar o livro e você ler e você não sair sem nada, do Andrew Murray, do Spurgeon, porque você aprende coisas que vai edificar a sua vida e vai produzir, né, para você, né? Ela vai abrir a sua mente. Adolfo, mas antes de você falar, eu vou chamar aqui a Audrey, a nossa diretora de gráficos. Ela vai falar um pouquinho para a gente, porque a gente está falando de livro. Então, o pessoal que está vendo, eles vão poder ver um pouquinho da capa dos livros e também ouvir o porquê que nós preparamos um material, capa dura, um tipo de papel, para você entender um pouquinho do cuidado que a gente teve nesse material para que ele pudesse, não só em conteúdo, abençoar a sua vida, mas também ele tivesse uma apresentação legal. Vamos rodar ali o vídeo para vocês darem uma olhadinha? O meu nome é Audrey, sou diretora de gráficos do Pão Diário e vim aqui para falar um pouquinho para você da coleção Legado da Fé. Essa coleção tem um conteúdo muito especial, com autores renomados, autores que ajudaram a construir a história do cristianismo, a história moderna do cristianismo. Livros que foram escritos entre 1400 e 1900. E quando me foi solicitado trabalhar no projeto desses livros, eu me senti muito honrada. E fiquei pensando como que nós poderíamos estar trazendo para você, leitor, a experiência completa de desfrutar um conteúdo tão especial como o conteúdo dessa coleção, mas também de ter a experiência de um tempo gostoso de leitura. Por isso nós queremos apresentar para você livros em capa dura,
com um papel creme, um papel mais robusto, um papel de 80 gramas, que faz com que você não tenha aquela sensação ruim de ver a sombra da página posterior ou a sombra da página anterior. Além disso, eu costumo dizer que à medida que os meus olhos vão ficando mais fracos, as letras dos projetos que eu vou trabalhando, elas vão crescendo. E é bem assim mesmo, né? Porque como é gostoso você pegar um livro fácil de ler, com uma diagramação bem limpa, com uma letra grande o suficiente, né? Que não te canse. E esses livros são assim. Os projetos foram feitos com muito carinho para você ter uma leitura fácil, uma leitura gostosa, um tempo prazeroso ali. E nós queremos te oferecer a experiência completa. E por isso a capa do livro foi feita com um papel especial que tem aquela sensação de camurça no toque. Então você vai sentar ali e vai poder manusear o livro, sentindo ali o gostoso daquele manuseio, né? O gostoso daquele tempo especial que você está investindo na leitura. E também nós trouxemos a presença do dourado na capa, que é remetendo mesmo ao valor do conteúdo que esses livros nos trazem. Eu tenho certeza que esses livros foram feitos com muito carinho e com certeza você vai desfrutar muito da leitura desses livros também. Além disso, esses livros vêm dentro de um box lindo que traz elementos da época em que esses livros foram escritos, como a pena, como o tinteiro. E para você que gosta de colecionar, que gosta de manter os livros numa estante assim bem organizado, esses livros também, esse box também vai ajudar você a manter os livros ali organizados, a manter os livros em pé. Eu espero que você goste muito, eu tenho certeza que você vai gostar muito do material que nós preparamos para você. Bom, pessoal, vocês viram aí a Audrey apresentando os materiais, né? O meu parabéns também pelo time de gráfico aí, ficou realmente maravilhoso. Eu amei, até a estrutura das cores da capa, cada um diferente do outro, aquela ideia da pena, assim, sabe, pegou, e o box ficou fantástico. Mas, Adolfo, antes da Audrey comentar, você ia fazer algum comentário sobre rendição absoluta. Vou voltar a palavra para você, para que você possa comentar ali. Só duas coisinhas eu acho que é interessante em tudo isso que a Losane está falando. Primeiro, uma frase ali do livro que diz assim: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Uhum. Essa questão de eu me sentir, que ele vai conduzindo, e chega um momento que ele diz assim, mas ele conversando com o leitor chega a uma certa conclusão, ele faz algumas perguntas também no livro, né? Também ele faz com o Spurgeon. Isso aí é impossível para mim. Pois é, justamente, mas é possível para Deus. E uma segunda, eu creio que é no último capítulo, ele vai abordar a questão de João 15 sobre a videira. Falar sobre essa questão de rendição absoluta, também entender, ele até puxa um pouco lá totalmente para a graça nesse sentido, né? Pela graça, porque ele diz, para que a vida de Deus possa fluir, o ramo tem que estar ligado à videira, consequentemente ele dará frutos. Então, nós, quando pensamos nisso que a Losane está falando, nessa questão, nessas nossas reflexões, e eu digo por mim mesmo, né, como bom alemão, né, que somos, você também, né, Losane, mas falo por mim, que aos 14 anos, o pai, quando eu estava no seminário lá, era seminarista, ele disse, olha, você tem uma questão, você é alemão, você não entrega totalmente, e é bem isso aqui, essa rendição absoluta, você segura, que você quer resolver as coisas por si, com a sua própria força. Mas você sabe que não é só alemão, não, viu, Adolfo? O pessoal que está nos ouvindo aqui, se falar assim, o que está afligindo a sua mente hoje? O que está te preocupando? Né, a pessoa já pensou agora, continua assistindo a live, tem mais coisas, não vai resolver o problema agora. Mas a tendência é, como que eu vou resolver? Né? Porque isso é algo bom que Deus fez também, né? A gente tem essa proatividade. Sim. Mas o problema é quando essa proatividade a gente quer resolver com as próprias mãos e a gente não está centrado na vontade de Deus, né? Vocês sabem, eu sou de uma igreja um pouco diferente, né? Eu sou da igreja presbiteriana, aqui a gente tem batista, quadrangular, outras igrejas,
E eu costumo dizer que eu não oro muito específico para uma coisa. Eu oro para que Deus abra minha mente, que cuide de mim. Porque eu sei que tudo que vai acontecer já é porque Deus colocou. Então, assim, se vai acontecer algo de um trabalho, se vai acontecer algo de eu estar com alguém, já é Deus que colocou ali na minha vida. Para que naquele momento eu tivesse que ter uma posição para o meu crescimento. Então, assim, o pessoal fala, né, às vezes, olha, a minha esposa fala, olha pela nossa filha, para que ela conseguisse. Eu falo, mas eu oro por ela desde antes dela nascer, né? E eu sei que Deus está no controle e que Ele que vai cuidar dela. Eu posso ajudar a cuidar, mas quem cuida dela é Deus, né? Posso fazer uma ponte? Você estava falando, nessa linha do que você está falando, eu lembrei aqui desse outro livro do Andrew Murray, já fazendo a ponte para outro livro, porque esse próximo livro que você vai trazer aí, que é o Respostas à Oração, faz uma ponte legal, bem nisso que você está falando, que o Andrew Murray aqui, quando ele fala com Cristo na Escola da Oração, outro livro dele, ele diz, quando ele cita ali o trecho de Mateus 7, do 7 a 8, pedir, dar-se-vos-á, e aquela sequência, ele vai falar assim, olha, observe que a sequência é pedir, buscar e bater. Ele diz que pedir é para pedir os dons, o carisma, buscar é para buscar a Deus, e bater é bater a porta para eu entrar na comunhão com Deus realmente. É muito bonito. E daí ele diz, só que tem uma coisa, as pessoas se perguntam por que a minha oração, e aí a gente vai entrar no outro livro aí, e vai fazer muito sentido isso que eu vou falar, por isso que eu trouxe, porque por que a minha oração não é atendida? Porque Jesus é promessa de Cristo que vai atender. Por que não é atendido? Ô, Lozano, eu acho que nós vamos ter que fazer uma live de cada livro mesmo. Você tem razão. Mas eu vou ter que abrir esses livros, né? Eles são muito pertinentes, assim, enfim, né? Ele é muito profundo. Hoje a gente está dando uma pincelada. E depois a gente volta. Mas deixa eu dizer rapidinho. Pode falar. Sabe qual é a resposta? Bem simples. É porque ela não está em consonância com a vontade de Deus. Ele diz, volta e reflete. Então, quando nós vamos entrar no outro livro, a gente vai entender por que as respostas de oração ali. Então, por que essas respostas atendidas, estava em consonância com a vontade de Deus. Não, eu não me coloquei em primeiro plano, mas eu coloquei, porque quando pede é para o carisma, e o carisma é para quê? Os dons são para servir a Deus, não para servir a mim mesmo. Esse é o grande erro. E é bem interessante você falou do Andrew Murray, porque você trouxe um outro livro que nós temos dele, né, com Cristo na Escola da Oração, e o Andrew Murray ele produziu um grande avivamento na África, né? E ele não trabalhou o poder do Espírito Santo, ele não foi por essa, ele trabalhou a escola da oração, rendição absoluta e humildade, que na verdade tem a ver em como eu me relaciono com Deus. Sim, relacionamento. Relacionamento com Deus. É o meu entendimento do que a Lozane falou, da minha posição em Deus. Quem eu sou? Para que eu estou aqui? Quem eu sirvo? E aí a gente entende, Edilson, quando voltando na fala da Luzane agora há pouco, sobre essa questão de legado, e ela linkou com fé. Porque justamente esses homens que nós estamos falando nesse box, eles são homens que caminharam por fé com Deus, caminharam rendidos, totalmente pela graça, mostrando aí, dando testemunho das respostas em oração. Então você vê como realmente a fé está presente nesse legado, né? E falando de George Miller, então, vamos lá para o Resposta à Oração. Talvez você já conheça o George Miller, já viu a história dele, as orações, né? Como que ele administrava orfanatos. Mas, Lozane, quem foi, na verdade, aqui o George Miller? Eu estou lendo aqui que ele nasceu na Alemanha, você falou que você é descendente de alemão, né? Foi um pastor cristão, fundador de orfanatos em Bristol, na Inglaterra. Ele confiou na provisão de Deus para sustentar seu ministério, e Deus o ajudou a prover sustento para 10.000 órfãos durante a sua vida. O legado dele foi trabalhar e cuidar das crianças. Mas esse cuidar era o fim. Na verdade, o legado dele ficou conhecido pela Homem de Fé. Resposta à Oração. O que você traz para nós desse livro, Lozane? Qual que é ele é
é as orações de George Miller, ou é ele comentando como que é esse processo de oração na vida dele? Do que se trata o livro Resposta à Oração? É interessante que eu acabei de perceber aqui que eu troquei, né? Assim, fiz um comentário sobre inverti o George Miller com o Andrew Murray. Com Andrew Murray. Enfim, né? Que o Andrew Murray que era sul-africano, isso, né? Então, gente, perdão aí pela confusão que eu fiz, mas o Andrew Murray ele falava que ele era um improvável pregador, mas desde que ele foi alcançado aos 20 anos, ele realmente se rendeu ao Senhor, ele entendeu. E uma coisa interessante eram os exemplos que ele tinha. E ele trouxe, então, que ele queria muito ser missionário. Ele queria ser missionário. Primeiro ele iria para um país muçulmano, e depois, então, ele foi convidado para pregar, para participar de uma sociedade de missões, para ir para Londres a pregar entre os judeus. O George Miller, né? O George Miller. Isso, legal. O George Miller. A confusão que eu fiz foi anterior, gente. Desculpa legal, aí. Não, sem problema. Eu falei que eu já estava nervosa aqui, né? Mas, enfim, e a partir disso, é isso que é interessante, né? Porque ele é um exemplo, realmente, agora eu estou falando da pessoa certa, o George Miller é um exemplo daquilo que Paulo fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a partir do momento em que ele porque ele sempre viveu meio assim, ele era playboy, ele era aquele tipo playboy mesmo, e coisa e tal, sustentado pelo pai, coisa do tipo. E quando ele tem esse encontro com o Cristo, que ele diz para o pai dele, né, e depois até, não vou entrar agora em detalhe, e o pai dele diz assim, então, porque o pai esperava que na velhice contar com o George Miller. Então ele falou assim, agora, então, você não é mais nem meu filho. Nossa! Enfim, e depois que ele vem, ele começa a contar como que a provisão de Deus foi acontecendo na vida dele. E a partir do momento que ele falou assim, realmente, eu tenho que perguntar para Deus como que vai ser. Ele começou a exercitar a oração a partir de coisas simples e, às vezes, em coisas práticas. Uma delas foi, eu preciso pagar o seminário, como que eu vou fazer? Tem alguém precisando de aula de alemão. Então, eu posso dar aula de alemão para essa pessoa e ele via a provisão de Deus também nessas ações. E ele começou a ter gosto pela oração de um jeito que ele começou a passar horas, a ponto de que lá chegou um ponto na vida dele que falou assim, que a vida dele se tornou oração. Nossa! Então, quando ele conta, por exemplo, que ele tinha muitos livros, mas não tinha Bíblia, ou quando ele fala assim que, como a maioria das pessoas leiam muitos livros e deixava a Bíblia de lado, ele começa assim que duas coisas ele negligenciou, e isso retardou o crescimento dele. Uma era a leitura da palavra e a outra era a oração. Então, quando ele tomou tempo disso, ele começou realmente, porque quando a gente fala de oração, a gente está falando de escolha e a gente está falando de relacionamento. Então, quando ele se voltou para isso, isso então passou a integrar de tal forma a vida dele, ele incorporou isso, que é por isso que quando se fala de George Miller, a primeira coisa que vem à mente qualquer um é a oração. Porque se tornou a vida dele, não era momentos, era a vida dele. É bem interessante, né? Porque a gente está aqui com Spurgeon, né? O príncipe dos pregadores ali do século XIX, o Andrew Murray, que trabalhou muito essa identidade de humildade, de oração, de rendição absoluta. George Miller, oração. E daí a gente está falando de um sul-africano, Andrew Murray, nasceu lá na África do Sul, né, começou o movimento de avivamento, Charles Spurgeon, britânico, e agora George Miller, um alemão, que foi ser um evangelista na Inglaterra. Né? Deus chamou ele lá, ele tem esse encontro
né, esse encontro. Eu achei muito legal essa ideia que a Losane falou. George Miller, eu não consigo imaginar o playboy, filho de papai, né, e depois a gente não sabe disso, né? Eu não conhecia essa história. Eu sei da história dele orando, né? E ele não pedia dinheiro, né? Ele orava e Deus, alguém chegava e entregava leite. Ele orava e Deus, as coisas chegavam, acontecia para ele. É, né? Porque é o contrário, assim, né? Como e realmente eu acabei invertendo, mas o Andrew Murray, ele nasceu dentro de família cristã, né? E até ele era o Andrew Murray IV, eu nem sabia disso, porque haviam 3 antes dele, né? Que era o avô, o bisavô, o avô e o pai. Nossa, né? A família bem tradicional. E sempre com o mesmo nome, porque se tornou nome de família, né? Então, tem uns aspectos assim, bem interessantes que às vezes não sabe da vida desses homens, né? E o George Miller, ele foi assim o mais abastado, assim, no sentido, e realmente o mais desvirtuado desses que a gente está falando, mas que foi alcançado. Então, essa ordem que a gente fala, quando eu peguei o George Miller, eu falei assim, cara, realmente foi isso que aconteceu, porque você vê a construção da graça, você vê a rendição da vida dele que ele faz a Deus, né, a rendição absoluta, e daí ele parte para a prática, porque ele passava horas orando, lendo a Bíblia, e com muita coisa para fazer, à medida que o ministério dele ia crescendo, principalmente com os orfanatos, que ele tinha que dar conta, e ele não diminuiu em nada o período que ele devotava para leitura e oração. Em nada. Porque ele entendia que ele não conseguiria fazer aquilo que Deus o chamou para fazer se ele não estivesse em comunhão com o Pai. Se ele não recebesse de Deus as orientações sobre o que era para ele fazer. Se era para ele agir, se era para ele esperar, se era para ir em tal lugar, se não era. Então, era uma coisa assim de dependência total. Interessante que eu estava olhando aqui na biografia dele, até uma foto, vou pedir para o pessoal colocar aí, a foto dele velhinho aqui, né? Ele nasceu em 1805 e faleceu em 1898, 93 anos. Né? E assim, oração, presença de Deus e vida longa, né? 93 anos, 1805 a 1898, né? Tanto que ele, eu acho que aos 65 ele perdeu, 65 por aí perdeu a esposa, e anos depois ele se casou novamente, e foi só no final da vida que ele ainda foi viajar, ainda foi evangelizar para fora, compartilhar experiência. Você que está aí nos 80, nos ouvindo aí, né? Tá nos 90, né? Tem lenha para queimar aí, né? Dá para sair e pregar a palavra, né? Tem uma coisa que a Losane falou, eu tinha notado, Losane, que a base da fé de Miller é justamente o Salmo 68:5, né? Pai de órfãos, juiz de viúvas. Ele tomou isso muito como missão pessoal. Como missão pessoal. E aí você vê, é isso que estava comentando o Andrew Murray, dessa parte com Cristo na escola da oração, como realmente aquela história que as pessoas falam de fazer prova de Deus, se você entender fazer prova de Deus desse jeito aí é interessante, porque realmente ele não está, lógico, duvidando ou, enfim, colocando Deus à prova, mas se isso é para o Senhor, essa provisão virá, porque é o Senhor que é o dono dessa vinha, enfim, e é muito legal, porque quando você olha as cartas, né, porque são várias cartas, o que é composto, você falou, essas cartas que são testemunhos vivos ali da vida dele, essa parte principal do livro é isso, são as cartas que vão contando, coisas como aquela conhecida, aquela famosa ocasião conhecida, que eles estavam no refeitório, não tinha pão, não tinha, aí chegou o leiteiro, que lembra toda a história, depois veio o padeiro, bateu a porta, então, ali na porta do orfanato, desse autor, você já deve ter ouvido essa história em algum lugar, mas só que ali, tem um comentarista que diz, isso aí é só a pontinha do que você vai ver aqui nesse livro, né? É bem interessante, realmente, quando você pega esses aspectos da vida dele e vai descortinando e vai chegando assim, ao nosso conhecimento, que é muito além daquilo que a gente só ouviu falar. E isso que a Adolfo falou em relação a esse livro é muito legal, porque que a gente fala, né?
que ele é a parte prática, porque ele é o compartilhar. Aqui a gente não tem muito essa cultura de journal, né? Que nem na Inglaterra, em alguns países, onde você anota o seu dia, que não é um devocional, não é simplesmente você fazer devocionais, né? Ler a Bíblia e ali tirar suas conclusões. Mas o Respostas à Oração, ele vem narrando o dia dele realmente, é tipo um relatório, o que ele estava passando naquele dia, qual a necessidade daquele dia, a postura dele diante dessa necessidade e o que Deus fez. Aprender muita coisa. E o que Deus fez. Aprender muita coisa. Né? Então, ele é bem diferente assim, dos outros livros que a gente está apresentando hoje, porque ele tem essa característica, ele está compartilhando com você. E uma das coisas que ele fala, né, assim, é que não é para que você assim espere ter a vida que ele teve nesse sentido, mas assim, em termos ministeriais, não é isso, né? Mas que as pessoas sejam encorajadas a crer nesse Deus que elas professam. Tem uma coisa, você falando, Losane, para você que está nos ouvindo aí, está nos assistindo, talvez o seu ministério passe por aquele sentimento que de vez em quando nós passamos, que nós não conseguimos visualizar a provisão, não conseguimos ver o alcance, onde o ministério pode chegar, o que Deus pode fazer. E talvez esse seja um livro interessante para te estimular nesse sentido, né, Losane? Sim, porque realmente o que ele dá é bem essa coisa do encorajamento. Nós precisamos de encorajamento porque existe... É que nem o peregrino, né, gente? Assim, eu sou apaixonada pelo peregrino e quando a gente começa a perceber a nossa caminhada cristã, muitas vezes a gente cai no vale lá do desânimo, e cai mesmo. Então, quando a gente tem literaturas como essa, de homens de carne e osso, né, que também compartilham das suas mazelas, vamos colocar dessa forma, às vezes das suas lutas diárias nessa carreira a qual cada um de nós somos convocados, e de uma maneira muito pessoal, específica para a qual fomos criados, a gente entende que esse legado também ele traz essa riqueza do encorajamento no sentido... acontece essas coisas? Acontece, mas acontecem essas também, ou seja, essas respostas, porque Deus realmente zela pelos seus filhos. Então, quando a gente pega esse aspecto assim, de encorajamento, de que realmente, olha, continue no que você está fazendo. Se é em Deus, né, vamos ressaltar assim, se é em Deus e para Ele, continue no lugar onde você está, Amém. Continue a fazer o que você está fazendo. Por quê? Porque Deus zela pelo nome dele sobre a sua vida. Amém. Nós estamos falando aqui, pessoal, sobre o box Legado de Fé. Legado, não é legados, né? Legado de Fé, que é um box que ele tem 4 livros, né? Ele tem o livro Rendição Absoluta, do Andrew Murray, né? Que a gente falou que nasceu na África do Sul, Totalmente pela Graça, de Charles Spurgeon. Agora nós terminamos de falar aqui sobre Resposta à Oração, do George Miller, que é conhecido por esse nome, e vamos chegar lá do primeiro, né? O que veio antes, né? 1380 ele nasceu, século XIV, faleceu em 1471, então foi mais de 80 anos também, né? Sendo que 70 anos desses ele permaneceu como um monge em um monastério ali em Santa Agnes, também alemão, né? Monge agostiniano alemão, teólogo cristão do século XV. Livro maravilhoso, um livro que com certeza quem está nos ouvindo ou assistindo ou já leu, né, já teve um exemplar ou já ouviu falar. E esse livro é Imitação de Cristo. É um sonho esse livro. Eu sei que a editora Vozes tem, eu sei que outras editoras têm, que a CPAD tem, que outras têm, mas o Pão Diário teve que fazer esse livro. Por quê? A gente queria fazer estilo Pão Diário, uma capa dura, uma edição premium, uma edição para quem já leu, já sabe o que é, o quão precioso é poder pegar, ler, presentear. Fantástico. Você que foi monge, o Adolfo aqui, o pessoal que estava assistindo, o Adolfo já foi monge, né? Estudou na Europa, tal, voltou hoje cristão aqui, evangélico, né? Mas teve essa experiência do monastério.
mas a gente está falando aqui do século XV, né? Eu lembro que durante esse livro nós tivemos vários bate-papos, e uma das preocupações, né, Lozane, especialmente tua, foi esse livro para os evangélicos, como é, né, já que foi escrito antes da reforma, tem alguns termos, algumas percepções que eram dele, e justamente a gente falou, não, nós vamos manter, o leitor que lê a Imitação de Cristo, ele já é maduro para entender que no século XIV não tinha passado a reforma, ele está falando da experiência de vida dele ali, né? Lozane, esse livro dá para a gente ler e imitar ele? Eu acredito que sim, primeiro porque a gente, como o próprio nome sugere, como o próprio título, melhor dizendo, sugere, não é para imitar o Kempis, é para imitar Jesus. Então, começa por aí, né? Já resolvemos a questão aí. Mas é interessante essa inquietação do Kempis em realmente em viver esse cristianismo genuíno, né? Uhum. Porque às vezes ele olhava, assim, pelo que eu entendi, às vezes ele olhava o clero de uma maneira tão preocupado consigo mesmo, e às vezes a pessoa de Cristo em segundo plano, Uhum. Em muitas interações. Então a preocupação dele, obviamente também, né, trazendo ali, quando ele foi estudar nessa escola lá dos cristãos, dos irmãos de vida comum, em comunidade, realmente esse voto de pobreza que ele fez, de cuidar dos pobres, o cuidado principalmente com a educação da comunidade onde ele estava, de trazer esse conhecimento. Então, quando ele pensa nessa questão de realmente de priorizar a vida interior e a oração, e centrada na figura de Cristo, de ninguém mais, a não ser da figura de Cristo. Esse livro eu achei muito legal, a primeira vez que eu li, porque eles são 4 livros, na verdade, dentro de um, né? O primeiro livro são os conselhos úteis à vida espiritual. Sim. Então, tenha opinião humilde sobre si, zele pela doutrina da verdade, haja com prudência, né? Resguarde do orgulho e das falsas esperanças, valorize as adversidades, a gente não gosta disso, né? Resista à tentação. Então, tudo isso está na primeira parte do livro dele. Depois ele vem o livro 2, a exortação à vida interior. Então você já caminhou um pouquinho, né? Então a meditação, a bondade, o zelo por si, a alegria decorrente da consciência limpa. Olha só que legal. Comunhão íntima com Jesus. Então ele está falando de vida interior, né? Gratidão pela graça, o amor pela cruz de Jesus, o majestoso caminho da cruz. Então ele está falando de vida interior. Agora ele veio a consolação interior. Então, palavra de Deus que deve ser ouvida, né? O maravilhoso efeito do amor. Ele vem caminhando, e daí são vários e vários capítulos, né? A negação de si mesmo. Nesta vida não há segurança contra a tentação. Aí ele chega no livro 4, que é o convite à Santa Comunhão. Então você já entendeu, você já aprendeu, você já tem o teu conselho interior, então vem cá, né? Vamos estudar aqui, né, a devida reverência, o qual devemos receber a Cristo, a dignidade do sacramento do sacerdócio, o sacrifício de Cristo na cruz. Então, assim, é um monge que viveu 70 anos estudando a Bíblia, e para ele pega isso que ele tem para ele e ele escreve para passar, porque ele era um copista, né? Ele era um copista, isso que é interessante, porque ele entrou ali, eu imagino, pelo que a história diz, ele deveria ser um pré-adolescente, quando ele entrou, né? 12 anos. 12 anos. 12 anos. E aí, eu me lembro quando eu estava, que eu fui monge também, né? Eu me lembro nessa minha época aí, se comentava muito isso, não sei se vocês já ouviram esse conceito, que para você formar, ali era um contexto de homens, né? Na época que eu estava lá, era um contexto de homem, mas serve para homem e para mulher. Mas pensando assim, no homem ali naquela época, se dizia assim, dentro do contexto cristão, que você tem que pegar essa pessoa para formar o caráter dela, a partir dos 7 você começa a formar. Se você não conseguiu formar o caráter da pessoa até o final da adolescência, é complicado. É bem difícil. Então,
E é justamente nessa época que as pessoas entravam, então, nos mosteiros, entravam novinhos ali, dos 12, 13 anos, e aí esse período da adolescência, foi bem esse período que eu fiquei até os 19, é justamente o período de formação do caráter. Aí vem essa questão, como você falou, ele era um copista, e outra coisa que eles faziam era produzir materiais para as escolas. Então, eu diria que ele também era um pouco um pedagogo. Assim, ele tinha pelo menos uma mentalidade de educador. Então, quando ele coloca isso de forma didática, eu li esse livro, eu tinha 14 anos a primeira vez, era um livrinho capa preta, aqueles antigos, bem desse tamanho assim, e não sei onde foi parar, mas enfim, era de 1930, esse livrinho mais ou menos, quando eu li. Não, o livro era, né? Não que você tinha nascido ali, não. Aí a edição é bem antiga. Mas foi muito, para mim, muito prazeroso, muito gratificante poder trabalhar nessa obra agora e ter essas discussões com a Lausanne, porque realmente ele traz questões que nos colocam. Me lembra, a Lausanne diz, olha, tem pontos aqui que ele coloca que te fazem pensar, porque essa questão da vida, da intimidade com Cristo, ele vai pegar muita coisa ali que você diz, não, mas aí os caras vêm com desculpa, não vou ler por ele, não. Leia, porque, olha, são pontos que te levam realmente a isso, não a uma mimese, simples mimese, um espelho, mas é imitar a Cristo, né, como diz ali o apóstolo Paulo, diz em Filipenses 3,17, apesar de se referir a ele mesmo, mas a ideia de ser imitador, aí a gente diz, o convite ali é para ser imitador de Cristo. Se você não consegue, como a Lausanne diz, pelo menos chegue ali alguma coisa como Paulo, né? Vai caminhando ali, porque, enfim, e aí ele vai ter muitos pontos interessantes na Lausanne. Uma coisa assim é que as mensagens, elas são curtas, por isso tem tantos capítulos, porque é coisa, né? Alguns até têm esse livro como devocional, mas na verdade ele é o devocional, a gente pode falar assim, que ele foi o devocional de Kempis, mas ele não é devocional para a gente, aquela coisa, né? Porque a impressão que eu tenho realmente é que de tanto, assim, ele foi registrando as conclusões que ele chegava a partir desses estudos que ele fazia. Tanto que ele chegou a copiar a Bíblia, a Vulgata, ele fez 4 cópias da Vulgata. Isso, gente, antes da imprensa! Tem gente que nunca leu a Bíblia uma vez completa, nem leram uma vez. Ele fez 4 escrevendo. É interessante isso que você está falando, porque havia lugares ali, não sei se você também, né, que é uma pessoa assim muito criteriosa. A Lausanne é muito criteriosa, gente, vocês não têm noção. Mas cometo erro, gente, como o que eu cometi hoje. Mas tem lugares ali, Lausanne, nunca comentei isso com ela, mas que você vê claramente o texto bíblico no texto dele, ele não faz a citação, mas ele faz, ele traz o pensamento, é claro, são textos bíblicos claros ali no texto, ele não cita a passagem bíblica, muitas, né? Uma ou outra ele cita. Mas não é isso, talvez por ele ser esse copista. Você imagina, né? A Bíblia toda copiada à mão, foram 4 cópias, e cada cópia 5 volumes. Então, não é brincadeira, não. Quando a gente pega a Torá, né? A Torá, a gente vai lá na sinagoga, a Torá, ela dá aqueles rolos, assim, né? 4.000 páginas, né? Só do Pentateuco ali, né? Que nós chamamos. Agora imagina a Bíblia toda, né? Então, você vê que ele viveu ali, procurou trazer esse aspecto desse voltar, que então, basicamente, eu até fiz uma colinha aqui, quando a gente tem uma pergunta que foi feita, né? Então, do que se trata a imitação de Cristo? Então, o livro orienta quanto a ler as escrituras, aborda a utilidade das diversidades, como você comentou, e a submissão às autoridades, adverte contra a tentação e exorta para se resistir a ela. Discorre sobre a morte, o julgamento e o sacrifício de Cristo, e admoesta o devoto, o fiel, a desprezar as vaidades do mundo. Kempis ressalta a pessoa e a vida de Cristo como modelo supremo para todo aquele que entrega sua vida a Deus, enfatizando a vida espiritual em detrimento da ambição materialista. E é importante, então, em suma, é isso. Importante nós destacarmos que essa tradução
ela foi feita com base numa editora cristã, que é a Hendrickson, para você que é cristão, para saber de onde veio. E a decisão aqui, a decisão nossa foi manter o texto como está feito por aquela editora, né? Ser fiel ao texto, não alterar sentidos, por exemplo, da questão da transubstanciação, que é a questão como ele, na época, antes da reforma, via. Nós respeitamos essa cosmovisão do autor e ver a comunhão desse jeito, como transubstanciação, a presença de Cristo ali. Então, ele vai... E eu entendo bem o que é isso, porque eu vivi isso, né? Aquele tempo que, por exemplo, os católicos têm, que eles comungam, então eles recebem a hóstia e eles têm ali os 10 minutos de conversa com Deus, de entender que o corpo é a concepção. Então, você que vai ler, precisa ler com esse olhar e entender, e perceber, ter sensibilidade. O livro é para gente que tem uma sensibilidade cristã, uma maturidade também, né? E as coisas que realmente ele ressalta como ele entende que são sagradas. Então, não cai em lugar comum, ou ele não trata com banalidades, né? Assim, aquilo que muitas vezes para nós hoje como cristãos já caiu em lugar comum. E uma das coisas interessantes é o livro 3, que é dividido ali, né? Quando ele tem um diálogo com Cristo. Então, ele conversando, e as falas ali é algo que é o consolação interior. Então, é muito interessante. A escrita dele realmente é interessante, é profunda, é contrastante, é confrontante, exatamente por causa desses aspectos, de que ele trouxe muito a Bíblia para o escrito dele. Talvez, em certo sentido, guardadas as devidas diferenças, vou trazer essa questão da banalização. E justamente um ponto que nós tínhamos discutido, você levantou, que é a insatisfação dele sobre a banalização na época. Dentro da própria igreja, a vida monástica ela é mais rígida, sim, mas mesmo dentro da vida monástica, você corre o risco de banalizar. Então, ele diz, não banaliza isso aqui é uma convivência sagrada, é Cristo, você não entendeu, você está se relacionando com o Rei do Universo, e esses diálogos, enfim, tem muita coisa boa. Então... E só assim, dentro do que você comentou anteriormente, dele ser didático, né, de ser voltado para a educação, como ele instruía noviços, algo que ele queria firmar na vida desses noviços era exatamente isso, a verdade a respeito da pessoa de Jesus Cristo, do serviço, até mesmo em relação ao ministério que eles iriam abraçar, porque posteriormente eles seriam consagrados, né, à igreja a qual pertenciam. Então, de já construindo essa seriedade, o compromisso que, antes de qualquer coisa, com a instituição, eles teriam que ter esse compromisso com a pessoa de Jesus. Muito né? bom. Então, isso. Bom, pessoal, já estamos passando um pouquinho de 1 hora aí, o pessoal esteve nos acompanhando. Nós falamos aqui sobre um lançamento assim que o Pão Diário tem a honra de trazer para você, com todo carinho aqui. Eu convidei o nosso time editorial, parte dele que participou, porque outras pessoas participaram, né? A Rita, da Lila, Thaís, todo o pessoal esteve envolvido, né? O nosso pessoal de gráficos, você viu a Audrey comentando sobre o carinho em escolher uma capa soft touch, que bonito isso, ainda tem aquele toque, um papel 80 gramas, que você pode anotar, ele não vai rasgar, ele é um pouquinho mais grosso, um papel creme que vai facilitar a sua leitura, né, para você ler um pouco mais. Então, esse cuidado que você já conhece, que você tem nos produtos do Pão Diário. E nós também optamos em ter o box com os 4 livros, mas os livros também são vendidos separadamente, para que você possa começar, agora eu gostaria de começar com esse aí do Resposta à Oração, é isso que eu preciso. Não, eu preciso entender esse negócio de rendição absoluta, para depois eu ir para a oração. Não, eu quero já a imitação de Cristo, porque eu já tenho uma caminhada, uma maturidade, eu quero aprender esses princípios aí dos 4 livros. Ou não, olha, eu quero esse da graça, totalmente pela graça, para dar para os meus amigos, para dar de presente. Esse material já
vai estar disponível nas livrarias evangélicas, nas livrarias seculares, também na internet, vai ser muito legal. O pessoal aí preparou um cupom para você, se você quer comprar aqui durante essa semana que a gente está tendo a live, você que nos acompanha. Então a gente sempre coloca um cupom para prestigiar quem nos acompanha aqui, né? Mas, gente, olha, que alegria, viu? Eu agradeço mesmo, assim, o Adolfo, a Losane, o pessoal que trabalhou com tanto empenho, tanto carinho nesse material. Realmente ficou excepcional, estou maravilhado. Para mim, ter esses materiais na editora Pão Diário e poder oferecer às livrarias, poder oferecer às pessoas um conteúdo que realmente é um legado e vai impactar a vida de muita gente, sabe? Isso que eu acho que vai ser muito legal. Pessoas que vão ler rendição e vão ser transformadas, pessoas que vão entender a oração como funciona. Isso não tem preço, sabe? A gente talvez nem vamos saber nessa vida aqui, mas nós se alegramos no Senhor, se alegramos nisso, porque é bênção que Deus usou o legado dessas pessoas para chegar até nós. Losane, mais uma vez, muito obrigado, né? E vamos marcar, então, para o ano que vem aí, 2022, cada mês a gente pode trabalhar um livro, né? Vamos estudar um pouquinho juntos os principais pontos de rendição, os principais pontos de oração. Aí nós vamos ter que pegar ali 4 meses para estudar os 4 livros de imitação de Cristo. Né? Porque daí já não seria mais. A gente poderia até estar falando de um clube do livro. Né? Aí, ó, pessoal que está nos assistindo, o que você acha? Quer ler com a gente? É porque eu tô lendo o livro Peregrino com um grupo, cara, e está sendo fantástico. Esse livro aí que a Losane está falando, nós vamos colocar aí na tela o Peregrino, livro 1, e a Peregrina, que é o livro 2, né? A Losane é aqui apaixonada por esse livro. Eu acho que só a Spurgeon era mais apaixonada que ela. O Spurgeon leu 25 vezes, né? Não, 100 vezes. 100 vezes. A gente está colocando a tela para você conhecer, que é um trabalho excepcional, sem igual também. Vale a pena você conferir. E o clube é aberto para todo mundo ler? No momento ele está fechado, né? Porque começou assim. Bom, em breve nós vamos divulgar o clube, hein? Mas realmente é um exercício muito, muito, muito bom. Legal. Muito bom. De edificação, porque quando a gente pensa no Clube do Livro, até comentei com a Adolfo, que quando me chamaram para o Clube do Peregrino, era algo que foi até naquela semana que a gente fez a live, e eu falei assim, Deus, como seria bom o Clube do Livro sobre esse livro. E na semana seguinte me chamaram para estar e participar. Eu falei assim, realmente, o Senhor, essa coisa da oração simples, procure a live do Peregrino aí, da Losane, explicando o que são esses livros. Você vai ver as imagens que tem no livro, a edição que a gente fez de 1890, a edição britânica, né, que saiu. A gente preservou as imagens, ficou muito legal. Mas, gente, olha só, muito obrigado pela presença, pessoal que nos acompanhou no rádio aí, nas nossas redes, né, da família Pão Diário. Muito obrigado, Adolfo, mais uma vez, Losane. Eu que agradeço a oportunidade e, mais uma vez, desculpe a minha confusão. Imagina. Foi um prazer estar aqui com vocês e falar realmente dessa maravilhosa graça que está distribuída nesses 4 livros que compõem o box Legado da Fé. Você vai começar primeiro com qual agora, que está pronto o livro? Que, com certeza, ali, com a graça. A graça. E você, Adolfo, vai começar com qual? Olha, eu estou indo na dica da Losane, voltar a ler, porque nós lemos, mas agora ler mais detidamente, que é muito legal, ter o livro em mãos, totalmente pela graça, pois rendição absoluta, com certeza. Essa sequência. Eu também já comecei pela graça. Eu estou louco para ir para a imitação de Cristo, mas eu não queria chegar lá sem passar por totalmente pela graça e rendição absoluta. Deixar também, Edilson, um abraço, que é importante a gente deixar para a nossa equipe, a Dalila, que trabalhou muito nesse livro, a Rita também trabalhou, a Thaís trabalhou, todas trabalharam, a própria Deise, que trabalhou, que começou, né? Esse trabalho, basicamente. Então, com certeza, né, Losane, é um trabalho em conjunto. Eu tenho falado para a equipe, nós não fazemos nada sozinhos, né? Então, assim como eles trabalharam, e outras pessoas divulgaram, e como você falou, esperamos e cremos que esse livro alcance vidas aí. Eu tenho falado para alguns amigos que foram meus ex-colegas, que hoje são padres, sobre imitação de Cristo, especialmente. Então, eles estão esperando a nossa edição, viu? Show! Maravilha! Pessoal, comenta aí, tá? O pessoal que está aí nas redes, qual livro você vai começar a ler primeiro, viu? Comenta aí, para depois a gente ir lá e responder, né? Dar umas dicas lá, né?
Legal, pessoal. Deus abençoe e até a próxima live. Fique sempre com a gente aqui nas lives do Pão Diário Cast. Deus abençoe. Até a próxima. Até. Até.